como o Jean Faísca falou ontem, esse rapaz merece uma estátua. Porque o que o Admar Lopes tem tentado fazer sem grana é extremamente, assim, forte demais, sabe? Ele tem sido um dínamo em relação a essa janela. Tem dois jogadores que ele trouxe, que são o Thiago Mendes e o Andrés Gomes. Thiago Mendes, a negociação rolou já com ele chegando, já vinha do Marcelo Santana, mas com ele mais diretamente. E o Andrés Gomes, indicação dele, jogador que ele conheceu no futebol francês. Enfim, então tem que se colocar na conta dele. Mas olha, ele tem sido um guerreiro, absolutamente um guerreiro, para conseguir fazer negócio, como eu brinquei ontem. Tá de sunga e canivete, numa guerra de negócios do futebol. Completamente sem condição de fazer grandes investimentos. Porque ele foi para a Europa, e essa é uma diferença do Admar Lopes, porque diferente do antigo Marcelo Santana, que só foi numa segunda oportunidade, também inexplicavelmente, foi buscar o Lodi Augusto, mas não foi a Portugal tentar fechar o Bruma e outros mais. Ele tem ido lá para usar do seu prestígio, porque ele também veio para o Vasco muito para buscar uma nova alternativa. Vocês devem se lembrar que quando o Admar veio para o Vasco, ele tinha um contrato praticamente assinado com o Inter Miami, porque ele queria sair da Europa, onde o trabalho último dele no Bordeaux não foi bom. Há muitos comentários de que ele se envolveu lá com um investidor, que é um investidor envolvido em falcatruas, e o Admar quis se distanciar um pouco disso. E ia para os Estados Unidos. Mas quando viu a oportunidade no Vasco, e o Vasco já viu procurado antes, quando tentou aí nessas muitas mudanças de direção executiva contratá-lo, ele viu uma oportunidade. Então, para ele, é muito importante. Para ele é fundamental vir para cá e fazer um bom trabalho. Thiago Mendes, por exemplo, eu conversei com pessoas próximas que me afirmaram. O trabalho dele é muito bom. Ele é de um convencimento absurdo. E ele mesmo disse, pô, me ajuda aí, cara. É importante para mim que vocês venham. Da mesma forma como o Andrés. Só que ele é um cara diferente de todos os diretores executivos que trabalham no Brasil. É a nossa cultura. A gente é falastrão. A gente fala muito. A gente recebe uma informação, fala, um comenta com o outro. Ele não. Ele sequer comenta com os pares dele dentro do clube. É capaz de, se o presidente Pedrinho ligar para ele, ele dizer, não, deixa eu fechar que eu lhe aviso. Então ele é muito sigiloso. Então ele foi para a Europa e, num primeiro instante, a busca do Admar foi pelo zagueiro Carlos Cuesta. Bom, e agora sem dois, a conta é simples. Já ia contratar um com todos os zagueiros. Saiu o João Vitor, 2. Saiu o Luiz Gustavo. Agora são 3. Só que nesse momento, o Vasco só tem, bem adiantado, praticamente fechado, a contratação do zagueiro Robert Renan. Zagueiro de 21 anos de idade, revelado no Corinthians, jogador que rodou na seleção brasileira, jogador de formação primeiro no Novo Horizontino. Na verdade, ele é um jogador que veio do Novo Horizontino e fez a sua base concluída no Corinthians. Ele estava no Shabab, onde jogou com o Leandrinho, agora, nesse período. E é um jogador que é engraçado. Hoje, durante todo o dia, eu fui buscar informações de companheiros que conviveram com ele, gente que viu ele na base do Corinthians, gente que acompanhou ele no Internacional, gente que viu ele no Shabab, inclusive. E me parece algo bastante único. O Vasco procurou o Zenit, baseado num pedido do técnico Fernando Diniz. Por quê? Fernando Diniz quer e gosta de zagueiros técnicos, zagueiros que tenham qualidade. E o Diniz está empolgadíssimo com o Robert Renan. Acha que é um jogador muito diferente, extremamente diferente. O Vasco está fechando empréstimo, 1 ano, com opção de compra. Mas as informações sobre Robert Renan são muito controversas, extremamente controversas. O último jogo dele foi no dia 26 de maio, pelo Al-Shabaab. Junho, julho, agosto. Ele está treinando, está fazendo treinamentos em Ceilândia, em Brasília, onde ele reside, enfim, tem família. A família dele é toda do centro-oeste do país. Mas a história dele é uma história bastante diferente. Porque, como eu disse, ele foi iniciado no Novo Horizontino, foi para o Corinthians e foi para o Zenit, da Rússia, direto. Depois de 13 jogos como profissional do Clube Paulista. Ele foi junto com o Duqueiroz, aquele volante que quase veio para o Vasco.
foram negociados porque o Yuri Alberto estava no Corinthians e o Corinthians queria que o Yuri Alberto permanecesse no Corinthians. Então ele foi em troca para o Zenit. Chegou lá, assinou um contrato de 5 anos com os russos. Os russos compraram 50% dos direitos federativos desse rapaz. E ele lá jogou com uma legião de brasileiros. O Malcolm, Douglas Santos, lateral esquerdo, campeão olímpico, o Wendel, volante que foi do Fluminense, o Mantuan, lateral direito que foi do Corinthians. Em julho de 2023, e aí é bom a gente lembrar, julho de 23, hein? Ele bateu um pênalti de cavadinha que deu o título da Supercopa da Rússia ao Zenit diante do CSKA. Então ele fez uma vez e deu certo. Mas ele perdeu muito espaço e ficou no banco. Primeira passagem dele no Zenit, ele fez 17 partidas. 9 na temporada 22-23 e 8 na temporada 23-24. E aí vem o Sport Clube Internacional. Em janeiro de 2024, um ano de empréstimo. E olha, aí que o negócio ficou complicado para o Robert Renan. Eu vou trazer o depoimento de 2 jornalistas, dos mais conceituados. Meu querido João Batista Filho, que é do Grupo Band, um dos mais conceituados repórteres do Rio Grande do Sul, da Aldeia Gaúcha. E Lucas Colar, meu companheiro do canal Vozes do Gigante, os dois que falam muito do Internacional, para opinar sobre o Robert Renan. Canal do JB Filho, que ele é repórter lá, tô pronto. Vamos ouvir então João Batista Filho falando sobre a contratação de Robert Renan pelo Vasco e como ele foi no Internacional. Fala, JB. Dias, meu amigo, tudo bem? Olha só, abraço para todo mundo aí do Atenção Vascaínos. O negócio é o seguinte, Robert Renan chegou com uma expectativa maravilhosa aqui em Porto Alegre. A torcida do Inter foi no aeroporto recepcionar ele, se imaginou que, poxa, chegou um zagueiro de muita qualidade, um zagueiro de perna esquerda, que sabia sair jogando, era um pedido do Cudê, um zagueiro que soubesse sair jogando, mas foi decepcionante. O pênalti de cavadinha na final do Gauchão, na fase decisiva do Gauchão, foi que eliminou o Inter, na verdade, nos pênaltis do Gauchão, foi só uma cereja no bolo. A verdade é que ele, em todos os momentos, parecia um zagueiro enfeitado, parecia um zagueiro que estava de salto alto, com certeza não estava focado no trabalho, e não era aquele cara que, poxa, tem a qualidade técnica, e ele tem qualidade técnica e usa isso a seu favor. Não. Com certeza era um jogador que estava, infelizmente, essa é a realidade, imaturo no Internacional e usando a sua habilidade de maneira sem ser produtiva, tá? Muito mais para aparecer do que qualquer outra coisa. E aí tem um fato que marca toda a trajetória dele aqui, numa decisão por pênaltis no Gauchão, ele dá uma cavadinha, o goleiro pega, ele perde, e é óbvio que foi um choro muito forte dele, depois as pessoas dizendo que ele estava profundamente arrependido no vestiário do estádio Beira-Rio, se falou e tratou a todo momento que o Inter estava tentando dar um apoio para recuperá-lo, porque ele tinha demonstrado arrependimento, mas a verdade é que desde então, nunca mais o Robert Renan conseguiu sequer desempenhar minimamente um futebol decente. Mesmo aí sendo um pouco mais sério, ele não conseguiu jogar no Internacional. Então as referências aqui em Porto Alegre, elas não foram boas. Eu não posso dizer que o jogador que vai chegar no Vasco é o mesmo cara imaturo e inexperiente daqui. Poxa, a vida já passou, ele já foi para outros clubes, já saiu daqui, já passou, já mudou. Tá tudo isso precisa ser levado em consideração. O que eu tô fazendo é um relato aqui no estádio Beira-Rio. E o relato é: antes mesmo desse pênalti, que é fatídico, que é uma linha de corte extremamente importante, já tínhamos visto um jogador que não estava pronto, que não estava pelo menos focado no trabalho. Isso fez toda a diferença. Aqui ele não foi bem. Qualidade técnica tem, mas faltou amadurecimento para ele, tá bom? Gente, é preocupante, né? É o típico zagueiro que tem muita qualidade técnica, e eu vou trazendo o depoimento de uma pessoa, claro que eu não vou dar o nome, que viu o Robert Renan nascer no Corinthians. Ele quase foi dispensado do Corinthians, tá? Mas seguraram porque viram que ele tinha muito talento. E essa pessoa me escreveu isso hoje. Jogador que se destaca pela capacidade de construir, possui grande qualidade técnica. Isso aí me parece inquestionável. É um jogador de muita qualidade técnica, de muito talento com a bola no pé. Tem muita coragem para jogar com a bola. Não tem medo. Chegando algumas vezes a exagerar no nível de confiança. Coisa que já o fez cometer alguns erros no Zenit e no Inter, principalmente. É jogador leve, de boa mobilidade e capacidade de fazer coberturas. Precisa evoluir nos duelos, principalmente os aéreos. Enfim, jogador muito jovem, mas já com uma boa rodagem e o potencial de evolução gigantesco. É uma promessa. É um jogador de muito talento, jogador de muita qualidade, que tem até já uma experiência, apesar de 21 anos. Jogou na Rússia, um campeonato complicado para zagueiro, jogou agora no mundo árabe, que é muito mais tranquilo, mas de qualquer maneira tem uma experiência. E hoje eu ouvi um comentário, foi dessa pessoa, inclusive, com quem eu conversei, que me disse o seguinte: Fernando Diniz, que está muito empolgado com o Robert Renan, é o melhor treinador para ele. Porém, o Vasco pode ser o pior clube para ele. E me lembrou Capasso, Maicon, Léo Pelé, João Vitor, Lucas Oliveira, todos jogadores que nesses últimos 2 anos, por conta de um clube que vive sob pressão,
acabou que não deram certo. Então vamos esperar, né? Ele deve estar chegando amanhã, essa é a expectativa. Há uma informação que eu acho assim, não acho tão relevante. Ah, ele é Vasco. Eu acho que isso aí é bobagem. Ele precisa jogar futebol. Tomara que tenha amadurecido. Ele é um Ryan da zaga, vamos colocar assim. Tem muito talento, muita qualidade, jogador de seleção de base, inclusive, campeão com a seleção, mas que é meio paçoqueiro, ou tem sido meio paçoqueiro. Mas é corajoso, porque eu acabei de dar uma informação aqui, que em julho de 2023 ele deu um título ao Zenit contra o CSKA com um pênalti em cavadinha. Foi 0-0 no tempo normal, 5-4, ele decidiu. O quinto pênalti foi dele. Então ele tem personalidade pra cacete. É jogador de personalidade, o que eu acho que vale bastante a pena. Mas será que amadureceu? Será que não continua muito empolgado? Para isso, a gente tem o Fernando Diniz. Agora, que ele é bom jogador, é. Ninguém disse assim, não, é caneleiro, é rapace, é butinudo, dá porrada. Não, não. Ninguém falou isso. Todos disseram. É um craque. Craque de bola na zaga. Mas é muito autoconfiante, às vezes quer sair driblando, às vezes é meio, sabe, autossuficiente, que o tempo amadurece. Talvez hoje a gente possa até dizer, não bota ele para bater pênalti. No resto, parece que pode andar. Só que o Vasco precisa de outros jogadores, além do Robert Renan. E a gente tem a informação em relação ao zagueiro Joaquim. Zagueiro que hoje, mais uma vez, eu conversei com o staff e que me confirmou. O jogador recebeu 11 sondagens do futebol brasileiro para retorno. E o Vasco está entre eles. O Vasco fez uma sondagem, até perguntei se tinha sido o Admar Lopes, ele disse não, alguém acima do Admar. Alguém da diretoria, talvez até o próprio Felipe, entrou em contato querendo entender a situação desse zagueiro, que é muito bom zagueiro de boa capacidade técnica, bom no alto, jogou no Santos, jogou no Cuiabá, foi muito cogitado até no ano passado, só que mais uma vez me disse o empresário dele, o negócio está gelado porque o Tigres quer dinheiro. E eu, mais uma vez, perguntei, mas é confirmado aquele negócio de 12 milhões de euros? Ele falou exatamente isso. Exatamente isso. Então hoje, acho que o Joaquim, que pode querer sair de lá, mas com esse valor acho que ele não vai sair de lá, é um jogador que eu descartaria completamente, a não ser que aconteça aí uma grande reviravolta. Outros nomes vão surgir de amanhã para a semana que vem, por quê? Porque o Vasco corre contra o tempo, porque quer inscrever até terça-feira jogadores para a partida contra o Botafogo nas quartas de final. Eu hoje de manhã no Bom Dia Gigante fiquei numa dúvida quanto ao prazo de inscrição para a Copa do Brasil. Se o Vasco passar do Botafogo, pode inscrever ainda para a semifinal. Mas aí o elenco estará fechado para a final. Se o Vasco for a final, é claro. Mas nas quartas de final, ainda pode inscrever. Só que para o jogo do Botafogo, 27, e a volta dia 11 de setembro, é até terça. E nesse instante, o Vasco tem Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Hugo Moura improvisado. São 4, sendo 3 zagueiros e 1 volante. E desses 3 zagueiros, 2 subindo no telhado. Lucas Oliveira e Maurício Lemos. Precisava disso? Não precisava, né? Realmente é algo dolorido. Mas o Admar fica calado e vai resolver. Vai trazer alguém. Ele sabe da urgência e ele precisa. Como eu disse, o Admar está na Inglaterra, tentando resolver a situação desse rapaz aqui. Matheus França, jogador que pertence ao Crystal Palace, clube inglês, que era do John Textor, gestor do Botafogo. O Admar está em contato através do empresário do Matheus França, o Matheus Braga, que tenta demover o Crystal Palace da ideia de não liberar o Matheus França. E não é liberar porque acha que ele vai jogar no Crystal Palace. Não, não liberar para o Brasil. Porque a ideia é que ele venha jogar aqui no Brasil um ano, com o Vasco, tudo ok. Hoje se comentou aí salário de 1 milhão, enfim, eu não tenho essa informação. Mas é algo que se ajusta, se acerta. Só que é um jogador que ele está há 2 anos na Inglaterra e ele está completamente adaptado a Londres. Tem um filho recém-nascido agora, tem 3 meses. Fala fluentemente o inglês, se preparou para jogar na Inglaterra. E o Crystal Palace sabe disso. Fez um investimento de 20 milhões de euros. Não quer pegar um jogador desse e liberar assim por liberar. O técnico gosta muito dele. Só que o Crystal Palace terminou bem a temporada. Nas Copas, enfim. E sem ele. E aí ficou um negócio meio assim, como é que eu vou aproveitar esse guri? Só que eles não querem perder o garoto. Querem que ele jogue, mas na Inglaterra, todo mundo olha o Matheus França meio de lado. Pô, mas aquele moleque se machuca toda hora que você quer me emprestar? Ninguém quer. Só que o Crystal Palace gostaria que ele ficasse na Europa, para se adaptar ainda mais, para poder jogar na Europa, ter minutagem. Só que hoje na Europa é difícil ter mercado para esse rapaz, exatamente pela desconfiança física. O Vasco está apostando nisso,
de recuperar o moleque, de dar minutagem para ele, de poder dar a oportunidade a ele, provavelmente amarrar alguma coisa de futuro, até por essa taxa de vitrine. Mas hoje, o Crystal Palace está relutante. Não é algo fácil. O Matheus Braga, o empresário, viajou para lá exatamente para tentar convencer os ingleses da liberação desse jogador, que é um jogador também jovem, 21 anos, de muita qualidade. Esse jogador é muito bom, é um meia ofensivo que faz pontas, faz até falso 9, poderia até eventualmente jogar ali no lugar do Pablo Verratti, mas se envolveu muito em lesões nesses últimos anos. E isso, de alguma forma, o prejudica para ele não estar performando. Mas vamos esperar. É uma negociação que está em curso. Como eu disse, o Admar está em Londres. Está lá negociando, pode ser que de amanhã não passe, até final de semana, para que o Vasco possa ter esse jogador. Porque é aquilo, resolveu, fechou, é agilizar a inscrição terça-feira para botar os caras. Mas o Matheus França não está jogando, não interessa. Fica pronto para o jogo do dia 11. É assim que o Vasco está fazendo hoje. Porque deixou para cima do laço, não tinha dinheiro, ficou apertado, o mercado apertou, mas enfim, vamos esperar, não vamos sofrer por antecipação, mas hoje a situação é exatamente essa.